Então, a gente vai começar a trabalhar os problemas de transporte e designação. O capítulo, né, que aparece em todo livro de pesquisa operacional é relacionado com problemas de transporte, problemas logísticos, né, de algo que vai de um ponto A até um ponto B, ou do ponto A até ponto B, C, D, E. Né? Então, qual a ideia básica do problema, né? Então, é determinar dentre as diversas maneiras, né, da distribuição, né? Ou seja, eu tenho um produtor, eu tenho um fornecedor, né? Eu tenho vários produtores e vários fornecedores. Então, como eu posso fazer essa distribuição de forma eficiente, né? Como eu posso distribuir, como eu posso, né, fazer o transporte, né, do produtor ao consumidor de forma a minimizar o lucro, né? Então, a minimizar o custo, né? Então, a eficiência aqui é minimizar o custo. Então, basicamente, a nossa função objetiva aqui vai ser uma função custo, cujo o objetivo é minimizar ela, né? Então, a gente quer minimizar o custo do transporte do produtor ao, ao receptor. Bom, então, qual é a hipótese, né, para a programação linear, né? Então, é algo que a gente vai... Quando eu falo da hipótese, todos os problemas que a gente vai estar lidando, eles têm essa hipótese comum, que é a questão do custo unitário de transporte, né? Ou seja, cada objeto, né, tem um custo unitário, né? Um custo unitário de fábrica, né, para o seu destino. Então, da fábrica até o destino, eu tenho um custo unitário, né? E ele é um valor constante, né? Porque a gente não vai lidar com um custo variável, independente da quantidade transportada. Certo? É um custo unitário constante, independente da quantidade. Então, essas são as hipóteses do nosso problema. Bom, então aqui um esquema de como que os problemas vão trazer, né? Os problemas vão trazer basicamente esse esquema, né? Onde eu vou ter N origens e N centros consumidores. Né? Então, o meu lado esquerdo eu tenho os centros de produção, no lado direito os centros consumidores. Certo? E o C, né, que aparece aqui, esse C ele corresponde, então, ao valor unitário do transporte. Então, como a gente vai equacionar esse problema? Né? Para a gente começar a equacionar o problema, a gente tem que começar a dar nome, né? Nome aos bois. Né? Então, os valores de A são as quantidades disponíveis, né? Ou seja, a oferta, né? Aquilo que é produzido na fábrica. Né? O que foi produzido, o que foi produzido que pode ser transportado. O B é a demanda, né? O que é requisitado. O C, ele é o custo unitário, né? E o X é a quantidade transportada. Então, quanto eu vou transportar em cada um desses ramos, né, ao custo determinado, né? E quando eu fizer o balanço de tudo, é o quanto em cada ramo eu vou transportar para obter o meu custo mínimo. Então, a formulação matemática, né, a gente vai, nosso objetivo é minimizar a função custo. Né? E essa aqui é a função custo da vez. Né? Ela é descrita dessa maneira, né? Ou seja, lembrando que o M, né, são os centros de produção e o N são os centros consumidores, né? Então a gente vai ser um somatório. Né? Mais que apareçam os dois somatórios, mas na verdade no final fica um somatório grande. Né? Então, lembrando que o X e J, né? Então,
é a quantidade transportada do I para o J, certo? E o C é o custo de transporte do I para o J. Né? Então, aqui os centros de produção, isso aqui eu já tinha comentado. Tá. Beleza. Então tá. Aqui. Então vamos começar com ver o que nós temos em cada. O que nós temos aqui mais, né? Então, o que é transportado da origem para o destino não pode ultrapassar a quantidade disponível, ou seja, não posso vender mais do que eu posso, do que eu tenho. Né? Essa aqui também é uma outra premissa importante do problema. Né? Eu só posso transportar o que é disponível. Né? Então, por isso que a condição, né? Uma das condições da resolução do problema é essa, né? A soma da oferta, ela tem um teto. E espera-se que a demanda, né? Espera-se que a demanda de cada destino seja satisfeita. Ou seja, eu espero que eu vou transportar tudo que estão me pedindo lá na outra ponta. Então, a somatória do que é transportado tem que ser a demanda. Né? Então, são essas duas condições. Então, a gente tem uma equação, que é essa aqui, e aqui estão as duas condições que nós temos. Bom, então, aqui é aquele clássico que a gente tem uma ideia básica, uma formulação geral, mas que a gente vai conseguir captar bem a ideia se a gente botar a mão na massa. Né? Então, essa historinha aqui, né? Então, né, eu vou construir uma rodovia, né? Emprega-se jazidas de rocha para obtenção de pedra britada. Né? Então, é conveniente transportar esse material da jazida em pedreiras localizadas nas proximidades para algum ponto pré-estabelecido ao longo do caminho que passará a estrada. E mais ou menos um esqueminha aqui no canto que está acontecendo. Tá. Tá. Não, achei que eu fiz uma besteira aqui. Toda hora eu olho aqui. Não parei de gravar. Às vezes eu estou na dúvida se eu estou gravando. Não, mas eu estou gravando. Então, aqui. A tabela a seguir contém os dados do problema. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho as pedreiras, né, listadas de 1 a 1, e o depósito. Né? E eu tenho as ofertas. Né? Então, eu tenho que levar da pedreira até o depósito. Né? Então, está esquematizado aqui. Eu tenho as pedreiras, né? Cada uma dessas pedreiras tem a sua especificidade e eu vou ter que levar dessas pedreiras a cada um desses depósitos. Ok. Né? Ali está o esquema do problema. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que a gente vai primeiro equacionar o problema? Aqui. Então, para equacionar esse problema, o que nós temos? Primeiro, né? Se eu pegar a ideia básica, que é o X, a quantidade transportada de I para J, né? Então, o meu I é a pedreira, né? E o J é o meu depósito. Então, se eu pensar dessa maneira, quem vai ser a minha função objetiva? Minha função objetiva vai ser essa aqui, né? 30, né? 30 x11, ou seja, 30 é o valor do transporte da pedreira 1 para o depósito 1. 13 é o valor do transporte de 1 para 2, e assim por diante. Né? Então, os valores do custo são tabelados. E aí, a partir desses valores do custo,
multiplicar o valor pelo quanto é o valor unitário, vezes o quanto ele foi transportado, vai me dar o custo total. Então, aqui a nossa função, objetivo. São 12 parcelas. Né? A nossa função objetivo tem 12 parcelas. Ok. Quais são as condições? Lembrando que eu posso mandar só o que eu tenho, ou seja, eu não posso vender mais do que eu tenho, ou seja, então a minha oferta ela é de 433, então o que acontece, né? Eu vou olhar para a pedreira 1, né? Da pedreira 1 para o depósito 1, mais da pedreira 1 para o depósito 2, mais da pedreira 1 para o depósito 3, eu somar tudo que eu mandar para elas, somar tudo que sai da pedreira 1 para os 3 depósitos, eu vou ter que chegar em 433. Da mesma maneira, da pedreira 2 para os 3 depósitos, 215. Da pedreira 3 para os 3 depósitos, 277, 278. Melhor, 782. Da pedreira 4 para os 3 depósitos, 300. Então, é a minha oferta. Né? Então, aqui, né? Cada uma das, para cada uma das linhas, né? Eu tenho essa equação, esse equacionamento. Da mesma maneira, eu vou olhar agora para as colunas, onde eu vou olhar para a demanda. Né? Então, tudo que eu vou mandar para o depósito 1, né? Tudo que vem da pedreira 1, tudo que vem da pedreira 2, tudo que vem da pedreira 3, tudo que vem da pedreira 4, para o depósito 1, não pode ultrapassar 697. Mesma coisa, tudo que vem da pedreira 1 para 2, para 3, para 4, vai para depósito 2, não pode ultrapassar a demanda, que é 421. E aí, eu vou formar o meu. Eu vou formar o meu problema. Né? Eu vou ter as equações e as condições. Né? Eu vou ter a minha função objetivo e as minhas condições. Bom, deixa eu ver. Eu acho que esse aqui. Ah, não, esse aqui já é o problema. Daí vai para o Moodle, né? Então, o que acontece? Computacionalmente, né? No R, o que acontece? Ele vai funcionar muito bem, né? Ele vai me trazer os resultados, né? Quando eu usar esse comando. Né? E aqui a gente usar o igual, certo? Usando o igual, ele vai nos dar o retorno correto, o retorno que a gente espera, sem problemas, certo? Uma situação que chamou a atenção, né, que todas as matrizes, né, a matriz A a matriz A dos problemas de transporte, elas têm essa cara, né? Então, essa é a cara de uma matriz A do modelo de transporte. Inclusive, eu acho que demorei um pouco, porque eu estava tentando achar uma rotina que escreve essa matriz aqui. Eu tinha uma, só que eu descobri uma falha nela. Mas aí, no próximo intervalo, eu vou fechar essa rotina. Daí eu mostro para vocês. Mas, enfim, essa aqui é a cara da matriz A, né? Basicamente, todos os problemas de transporte têm a matriz A tem essa estrutura. Bom, o exercício do Moodle, então, ele fala né, de uma empresa onde você tem as origens, né? O custo de transporte, da origem para cada um dos destinos, e a oferta e demanda. Problema típico, né? Então, qual vai ser a nossa função objetivo? Né? A função objetivo vai ser exatamente isso, né? Eu vou pegar, né, eu vou multiplicar, por exemplo, o 10. O 10 é o custo de transporte
né? Ele é o custo de transporte da origem 1 para o destino 1. O 7, o custo de transporte do 1 para o 2. O 6, do 1 pro, custo de transporte do 1 para o 3. E assim por diante, né? Ou seja, eu vou ter, nesse caso aqui, 12 parcelas. Né? Quantidade disponível, né? A origem. Né? Então, se eu olhar para a origem, o que que eu tenho disponível? Né? Eu tenho disponível 9 unidades do produto 1, né? Então, por isso, aqui deu x11, é x11, não x12. Deixa eu só dar a caneta aqui. X11, x11, x12, x13, x14. A soma deles tem que ser menor que 9, ou seja, o que eu vou mandar, né? O que sai da origem 1, ou seja, sai de 1 para o destino 1, sai de 1 para o destino 2, sai de 1 para o destino 3, de 1 para o destino 4, se eu somar tudo que sai de 1, tem que dar 9. Mesma coisa em 2, o que sai de 1, de 2 para 1, 2 para 2, 2 para 3, 2 para 4, e isso tem que dar 10, o mesmo vale para o 3, certo? Então, essa é uma condição, nós já temos, então, parte do nosso problema. Outra parte do problema é a demanda, né? Então, aí a demanda segue agora eu vou olhar a tabela na vertical, né? Olhando a tabela na vertical, a gente verifica, né, que é o que recebe, né, a origem 1. Então, origem 1, né, recebe ou melhor, o destino 1 recebe da origem 1. O destino 1 recebe da origem 2. O destino 1 recebe da origem 3. Tudo que recebe 1 tem que dar 7. Tudo que recebe 2 tem que dar 6. Tudo que recebe 3 tem que dar 10. 4 tem que dar 4. Tal está aqui, né? A demanda, né? Ou seja, né? O destino 4 pediu 4 unidades. E assim por diante. Então, aí eu fechei o problema, né? Aí eu fechei aqui o problema. Fechado o problema, né? A gente vai para o R. Então, aqui é aquela questão. Aí, para o R, a gente vai ter que definir, né, quem é o C. Né? O C, né? 10, 7, 6, 5, 2, 8, 9, 1, 11, 12, 8 e 4. E a matriz A, que é a parte mais, vamos dizer assim, ah, trabalhosa nesse primeiro momento, a gente sempre vai respeitar essa ordem aqui. X11, X12. Então, aqui vai ser, né, X11, 1, 1, 1 e 1. Então, aqui é o X11, X12, X13, X14. E aí os demais são zeros. Bom, aí, consequentemente, aqui é o x21. Então, aqui vai ser 0 na primeira linha e 1 aqui. x22, 0 na primeira e 1 aqui. x23, 0 e 1. x24, 0 e 1. Bom, aí tem os demais, né? x31, x32, x33, x34. Então, 0, 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 0 e 0. Né? Então, aqui eu olhei para as duas equações, essa equação e essa equação. Agora, se eu olhar para a terceira equação, então, aqui, nenhum desses x eu tenho, mas eu tenho x31, eu tenho x32, eu tenho x33, eu tenho x34, né? Feito isso. Agora, se eu olhar para cá, bom, aí eu tenho x1, 0, 0, 0, eu tenho x21, 0, 0,
0, eu tenho x, 1, 3, 0, 0, 0. Agora, se eu olho para a segunda equação, eu tenho x1, 2. Né? Eu tenho x2, 2. Né? Eu tenho x3, 2. Né? Agora eu vou pegar a terceira equação. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0. Aqui é 3, 3, né? E 0. E por fim, aqui embaixo, né? Espremidinho, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 0, 0, 1, 3, 4. Então, aquela estrutura, né? Que a gente falava anteriormente, né, da matriz A. Essa matriz A, ela mantém essa estrutura, tá? Que ele fala aqui, né? Então, exatamente esse esquema aqui reflete bem o problema.